Oi, gente, boa noite. Já comecei a gravar a aula, então vamos começar, ok? Antes de começar, alguém tem alguma questão? Não? Ok, então vou passar para o slide, viu? Vamos lá. Vou fechar aqui só para não ficar lento, que às vezes trava. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, perguntar, e a gente vai seguir, tá? Na última aula, então, a gente estava nesse slide. Estou no slide ICMS, memória de cálculo crédito, para ver se é o mesmo slide que está aí com vocês. Na última aula, a gente estava aqui, a gente finalizou o cálculo do ICMS, que era metade da unidade 2. Para a gente acabar a unidade 2, falta a gente falar da apuração do IPI, que depois da gente ter passado a apuração do ICMS, fica até fácil. Tá? Quando eu falo do IPI, eu estou falando de imposto sobre produto industrializado. Então, quem paga é o fabricante. Se você não é fabricante, se você não é indústria, a regra geral é que você não vai ter que fazer pagamento do IPI. Então, serviços paga IPI? Não. Comércio, via de regra, paga IPI? Regra geral, não. Tá? Como é que eu vou saber a alíquota do IPI? Você vai ter que olhar numa tabela de IPI. Essa tabela de IPI é conhecida como TIP. Onde que ela está disponível? No dia 30 de dezembro do ano passado, essa tabela foi atualizada. Então, vocês vão olhar essas alíquotas no decreto 10.923 de 2021, que vai entrar em vigor, inclusive, no dia 1º de abril de 2022. Então, como o exame especial, né, pode passar um pouquinho esse tempo, a prova um pouco antes, eu vou padronizar que todo mundo vai usar esse decreto, que é o 10.923, embora ele vai entrar em vigor somente no dia 1º do 4. No exercício, para definir a alíquota de IPI, então, acessem esse link. Como é que é definida a alíquota de IPI, que é destacada nas notas fiscais e paga para o fisco federal, para o governo federal? Com base na NCM-SH. O que é isso? É a nomenclatura comum do Mercosul, e por isso que se diz que o sistema é harmonizado. É o mesmo código que é utilizado para exportar do Brasil para a Argentina, também vai ser o mesmo para importar Argentina-Brasil. É um sistema harmonizado, um código comum para cada tipo de produto. De maneira mais simples, é como se fosse um código de produto mesmo para tudo que existe no mundo, né? Mas como é que a TIP vai fazer isso se tem milhões de produtos? Ela vai citar vários, e se não tiver nessa tabela, ela vai citar outros. Por exemplo, móveis. Se for móvel de metal, para utilizar em escritório, o NCM vai ser 9403.10.00. Se não for para usar escritório, 9403.20.00. Se for de madeira para escritório, o quinto dígito vai ser 3. Se for para usar em cozinha, o quinto dígito vai ser 4. E assim sucessivamente. Tá? Então, a alíquota de IPI ela vai variar de acordo com o produto que está sendo comprado. É uma ideia de seletividade. Produtos mais essenciais, tipo alimento, materiais de construção, vão ter alíquotas menores. Produtos menos essenciais, cigarro, bebida, vão ter alíquotas na TIP de 400%, 500% para desestimular o consumo. Então, o trabalho no exercício eu vou falar qual é o NCM do produto e não vou falar a alíquota. Você vai abrir a TIP. Acho que tem alguém com o microfone aberto, está voltando aqui. Você vai abrir a TIP e vai olhar qual é qual é a alíquota para esse NCM que eu te falo. Tá? Como é que ficaria esse cálculo, então? Então, se o exercício falar, faça a memória de cálculo do IPI destacado na nota, ou informe o IPI devedor, ou qual o valor total da nota fiscal, para todas essas solicitações, vocês vão olhar esse slide em específico. Como eu disse, o fato gerador do IPI é a fabricação própria, então não importa se o exercício falar o destinatário é consumidor final, o destinatário vai utilizar como matéria-prima.
o destinatário vai utilizar como não importa. Gente, se vocês puderem manter só o microfone silencioso, senão volta aqui para mim meu áudio. Não importa a destinação, tá? Por quê? Porque lá para o ICMS importava, lembra? Se for matéria-prima, não inclui IPI na base de cálculo. Se for consumo, inclui sim o IPI na base de cálculo do ICMS. Aqui para IPI, a aplicação na hora de vender é inútil para fins de cálculo. E lembrando, como também o IPI é um imposto federal, não vai importar onde está o fornecedor e onde está o comprador, que era algo que para o ICMS é fundamental, tá? E isso para a saída, para o momento que está falando da venda do produto. Como é que é feito o cálculo, então? Bem simples. Vamos supor que eu venda mesas por R$ 500, preço bruto unitário. Dê um desconto incondicional unitário, o que é isso? Aquele que está escrito na nota fiscal. De R$ 50, aquele desconto que já foi negociado no momento em que houve a operação, tá? Então, não é aquele desconto, cheguei, falei para o fornecedor, se ele pagasse até dia tal, eu daria mais 5% de desconto para ele. Não é esse, é aquele desconto que já foi dado e está escrito na nota fiscal. Então, o preço líquido unitário é 450. Se eu vendi 20 mesas naquela nota fiscal, 20 vezes 450, R$ 9.000. Essa é a base de cálculo, ou seja, o valor que vai servir para apurar o IPI. Se essa mesa tem um NCM, ou seja, a classificação fiscal, o código que a TIP utiliza para definir o produto, né? 94036000, como é que eu vou saber disso, professor? Vou falar no exercício, na prática. Aí, na prática, eu preciso do apoio da área técnica mesmo, da organização ou da Receita Federal, que vai ter técnicos para falar, não, pela composição técnica desse produto, o NCM dele vai ser esse. 94036000, olhei na TIC 5%. Cuidado para na hora de fazer o exercício. Depois do quarto dígito, depois do sexto dígito, tem que pôr um pontinho. Porque tem gente que às vezes fica procurando na TIP, olha, ela tem 388 páginas, e fala, não achei. Não, porque tem ponto depois do quarto e depois do sexto dígito. E não tem ponto depois do 94, dos 2 dígitos iniciais, porque tem gente também que não acha. E aí pergunta o tutor, 94.03 eu não acho. Não, é porque você não botou ponto depois do 94. Aí o hoje não vai localizar, tá? Então, 5%. De onde eu tirei esse 5? Olha aí, para esse NCM, 5%. Aí a gente até facilitou porque todos são 5. Mas, na maioria das vezes, cada produto vai ter, em cada linha, uma alíquota muito diferente. Então, 5% de 9.450. Esse vai ser o valor do IPI a pagar e do valor que vai estar destacado na nota. Então, o valor total da nota vai ser 9.000 mais 450, 9.450. Se o aluno parar o exercício em 450 e a pergunta for qual o valor total da nota fiscal, a resposta vai estar parcialmente correta, porque ele só fez o cálculo, mas ele não desenvolveu a resposta, que é 9.000 do produto mais 450 de IPI, 9.450. Se o exercício informar que tem um desconto condicional, o que é isso? Aquele desconto fornecido só na duplicata, aquele desconto que foi fornecido depois que a nota foi emitida, ou que está condicionado a um pagamento em um determinado prazo, só vai ignorar essa informação. Porque isso é só um desconto financeiro, não tem nenhum impacto tributário. Tá? Se o exercício também só pedir qual o valor total da nota fiscal, você vai parar nesse ponto. Porque aqui eu explico tudo, porque tem coisa que é cobrada na unidade 2, tem coisa que é cobrada na prova final e tem coisa que é cobrada no exame especial. Tá? Alguma pergunta? Ok, vamos seguir. Aí na unidade 2 também, e ainda falando do IPI, a gente viu quando vende, quando compra. É a mesma coisa que o ICMS? Sim. O IPI, ele é um imposto não cumulativo. Então, o imposto que é pago no final das contas vai ser aquilo que eu vendo menos
o IPI que foi pago sobre os meus insumos. Isso significa que, se eu compro um material que eu só faço a montagem, tipo, sou a Fiat, sou montadora. Quando eu vendo o carro, eu vou pagar o IPI sobre o valor total do carro, menos o IPI que os fornecedores pagaram no momento que fabricaram cada uma das partes, né, o volante, etc., e me mandaram. Então, só pago o IPI sobre o acréscimo. Se eu fiz só a montagem e estou vendendo quase a preço de custo, eu vou pagar um valor do IPI muito pequeno. Se minha margem de lucro é maior, então vai distanciar muito do preço que eu comprei do meu fornecedor. Um exemplo que seja só montagem. E quando eu incluo mais o preço da mão de obra, né, e faço a venda, o valor do IPI é maior. Então, resumindo, o IPI vai ser pago sobre débito dessa maneira, olhar o preço total do produto. Mas na hora de fazer o pagamento, eu também tenho que descontar os créditos, ou seja, o IPI que foi pago pelos meus fornecedores, que foi destacado na nota fiscal. Que operações me geram crédito de IPI? Porque o IPI é mais simples. Só os insumos que foram utilizados para a fabricação de produtos. Então, ou seja, só matéria-prima, a embalagem que envolve o produto. Então, se eu sou uma indústria calçadista, o meu fornecedor, quando ele fabricou a caixa de papelão, ele pagou IPI. Então, esse IPI eu vou poder descontar na hora de revender o meu calçado dentro daquela caixa. Se eu sou uma montadora, as matérias-primas como um todo, tá? Mas nota, se não for matéria-prima, eu não vou ter crédito. Por quê? Porque o IPI é um imposto de indústria. Então, se eu consumo, se eu vou revender, eu também não vou ter crédito. Então, uma loja não vai nem pagar IPI e não vai nem pensar em ter crédito de IPI. Cuidado para não confundir no exercício ICMS com IPI, porque as memórias de cálculo são completamente distintas. Remessa para conserto, a impressora estragou, pedi para consertar. Não vou pagar IPI, nem na saída e nem creditar quando voltar. Remessa de comodato, que é empréstimo sem ônus, tipo essas geladeiras que tem da Coca-Cola, né? E aqueles equipamentos de sorvete emprestado. Também nada tem crédito, porque eu não vou vender, né? Eu não vou transformar aquilo, fazer um novo produto, fazer a venda. Todas essas informações não vão ser úteis, né? Não vão influenciar e não me geram crédito, mas eu preciso de informar porque isso é necessário para você saber se tem ou não crédito. Como é um tributo federal, não vai importar onde é que está o fornecedor e o destinatário para definir crédito, tá? Porque no ICMS isso era fundamental. Então a gente vai no primeiro, compra de matéria-prima. Matéria-prima tem crédito? Sim. Por quê? Porque essa matéria-prima vai virar um novo produto dessa indústria, a matéria-prima é transformada, é uma atividade industrial, e aí eu vou gerar o crédito. Quando eu estou falando de uma matéria-prima, é porque eu, comprador, vou utilizar como matéria-prima. E se eu compro materiais que depois vou revender, e o meu cliente é que vai usar como matéria-prima, eu não vou falar de crédito de IPI, tá? Então, comprei matéria-prima, localização geográfica é uma informação inútil para cálculo do IPI. 12 mil mais 4% de IPI, então o valor da mercadoria é 12 mil, 4% de IPI, 480 em cima de 12 mil. Valor do crédito do IPI, R$ 480, que é 4% de 12 mil. Envio relativo à remessa de comodato. É insumo? É matéria-prima? Não, nem preciso de ler o restante. Crédito, zero. Quando eu compro e não é insumo, eu não tenho crédito, não preciso nem de ler o restante. Compra de material de consumo, não preciso nem de ler o restante. Material de consumo não me gera crédito, ou seja, não permite descontar do valor a pagar esse valor e tem uma lógica. Esse material de consumo é o lápis que eu vou ali usar, uma caneta, né? Isso não vai estar presente no meu produto final. Um zero. Envio de remessa de conserto, nem preciso de ler. Isso não vai estar no meu produto final transformado, meu produto industrial, zero. Então, o único crédito que eu tive até agora, 480. Agora, venda, então não é crédito, é débito. Né? Se vendeu, eu tenho que pagar. Quando eu compro, eu desconto o ICMS, o IPI.
Então, vendeu de Minas para o Rio, informação inútil, porque é imposto federal, não importa a localização geográfica, destinado como matéria-prima, que também vai ser uma informação inútil, porque para o IPI, o importante é que vendeu. Como ele vai utilizar é informação inútil para quem está vendendo. 100 mil vezes 10%, 10 mil. Esse é o valor do débito, por isso que eu coloquei negativo de vermelho, para vocês não confundirem. Depois, venda de Minas para o Amapá, informação inútil, que é federal, destinada ao uso e consumo, informação inútil, que em nada vai afetar. 85 mil mais 5 de IPI. Então, 5 vezes 85 mil, 4.250. Esse é o outro débito. Compra de matéria-prima de São Paulo para Minas, compra é crédito. São Paulo para Minas, inútil, 90 mil mais 5% de IPI. O que é importante aqui, que é matéria-prima, então tem crédito de IPI. 90 mil vezes 5%, 4.500. Como é que vai ser o IPI a pagar? Menos 10 mil, menos 4.250, que é o IPI sobre as vendas, mais 4.500, que é o IPI sobre compra de matéria-prima, e os outros 450, que é a outra compra de matéria-prima, menos 9.270. Ok? Dúvidas? Boa noite, professor. Oi, pode falar? Eu queria, na verdade, perguntar o seguinte: em relação à substituição tributária, existe um caso entre IPI e substituição tributária juntas? Sim, aí, se ela tiver, não vai afetar em nada a base de cálculo. Então, por exemplo, material com 10 mil mais 15% de, ou mais 10 mil, 2 mil de substituição tributária. O IPI vai ser calculado sobre 10 mil, independente da substituição. Tá? Ele não entra na base. Desculpa. O IPI, no caso, não importa de onde está vindo, mas substituição tributária, sim. Isso, a substituição tributária importa sim. A substituição tributária importa para cálculo do ICMS. Tá ok. Ok? Ok, obrigado. Outra dúvida, gente? Professor, boa noite. Oi, boa noite. É o seguinte, eu aqui na empresa onde eu trabalho, eu faço compra de produtos, sabe, lubrificantes. Ok. E essa semana eu fiz uma compra de um produto, na nota lá ele tá R$12,97. Só que essa compra me gerou uma dúvida. Uhum. Porque logo lá na aba lá de compras, depois do valor do produto, me apareceu 18%, né? Uhum. Eu acredito que seja o ICMS, né? Isso. Aí acaba que esse produto, para mim, ele não tá saindo a R$12,97. Na hora de eu revender esse produto, eu tenho que fazer o cálculo cheio? Como é que eu tenho que fazer? Isso. Aí você compra lubrificante para revender, né? Isso. Provavelmente tem que ver se ele tem substituição, se ele não tem, do produto, mas provavelmente ele tem sim. E aí é isso que o sistema está fazendo. Ele deve estar apurando, por exemplo, um percentual a maior de ICMS substituição tributária, para somar mesmo. Tá? Depois, se você quiser me mandar a nota, se for possível, sem informar o destinatário, eu posso olhar o caso em específico para saber qual que é o valor de custo mesmo. Beleza, porque o vendedor ele chega e oferece o produto a R$12,97, mas no final eu não estou pagando isso, estou pagando mais caro, né? Exatamente. Aí, de repente, isso vale a pena você olhar outro fornecedor, que seja do Estado, né? De repente, ele é de fora, aí é outra tributação. Não, mas é aqui do estado mesmo. Ah, ok. Tá ótimo. Ok, depois pode me mandar aqui no chat do Teams que eu olho a nota, você manda só de onde veio o fornecedor e tal, e eu te falo em específico quanto que está saindo. Tá, beleza. Eu tô sem a nota nesse momento, mas se o senhor Depois só pudesse... mandar. Beleza, então. Tranquilo. Obrigado, professor. Nada. Vamos lá. Agora, pronto, concluímos a unidade 2, vamos para a última unidade da nossa disciplina, que era bem curtinha, né? 30 horas, então, assim, a noção geral sobre tudo, vocês estão vendo que mesmo assim é complicado. PIS/COFINS no regime cumulativo. O que é isso? O que é o regime cumulativo? O IPI e o ICMS, ele é regime não cumulativo.
Eu olho o que eu vendo, eu olho o que eu compro. E pago o ICMS ou IPI sobre a diferença entre o que eu vendo e o que eu compro. Mas existe outra forma de apuração que não é a não cumulativa, é a cumulativa. O que significa isso? Eu não olho o que eu compro. Eu tributo tudo em cima da venda. Qual que é a desvantagem, né? Às vezes eu compro demais e se eu fizesse venda menos compra, valeria a pena pagar só sobre a diferença. E qual é a vantagem, então? Porque senão nunca valia a pena ser cumulativo. A vantagem é que as alíquotas são menores. Por exemplo, no regime cumulativo, o COFINS é 3%. No regime não cumulativo, a COFINS vai ser 7,65%. Então, aqui no cumulativo, eu não posso tomar crédito sobre as compras. Então, é uma proibição. Porém, a minha alíquota de COFINS cai de 7,65% de 7,6% para 3%. E aí, qual que é o melhor? Não tem resposta. Vai depender de quanto a empresa compra e de quanto a empresa vende. De repente, para uma empresa, vale a pena ela ser não cumulativa, ou seja, lucro real, ou de repente vale a pena ela ser cumulativa. O fisco não pode interferir nessa escolha. É a empresa que define se ela vai querer ser presumido, real ou simples nacional. E ela faz essa opção anual. Uma vez optando por apurar PIS e COFINS no lucro presumido, ela vai seguir até o final do ano, tá? Então, é uma escolha antes do ano começar e se ela escolher errado, não tem como ela mudar. E optei pelo lucro presumido, mas agora vendo aqui o meu volume de compras, o dólar aumentou, ainda não consegui repassar reajuste para o meu cliente, vale a pena ser real. Ok, isso pode mudar no que vem, mas esse ano não tem como mudar, tá? Como é que é feito esse cálculo do PIS e da COFINS, que são dois tributos federais também, cumulativos? Aqui na aula é uma apresentação para vocês conseguirem fazer a atividade, mas importante depois vocês lerem a apostila, porque ela vai ter todo um contexto histórico de por que tem PIS, por que tem COFINS, para onde ela é destinada. Então, a leitura lá vale a pena mesmo para ir além do que está explicado aqui, tá? O PIS e COFINS, então, é um tributo mensal, a empresa tem que pagar janeiro, depois fevereiro, mês a mês. E quando é lucro presumido, ou seja, cumulativo, como eu disse, só as vendas. Então, só a saída. Por isso que a gente não está falando de compra aqui. Como é a tributação? Olha tudo que a empresa vendeu no mês, independente se for exportação ou mercado interno. Aí, letra A, né? Linha A. Linha B. Retira os descontos incondicionais. O que é isso? Aquele desconto escrito na nota fiscal. Foi negociado no momento da venda, que não tem como ser revertido. Um desconto no boleto posterior à emissão da nota, em nada vai influenciar na apuração. Tá? Por isso que às vezes você trabalha em compras e vendas, não, vou tirar o desconto só no boleto. Cuidado. Por quê? Porque a empresa vai pagar o tributo normalmente, como se aquele desconto não existisse. O ideal nessa situação é a devolução e a emissão de uma nova nota fiscal, se o impacto tributário for significativo. É um desconto de R$3, aí não vai pagar nem o tempo das pessoas. Mas você está dando desconto, exemplo, de R$1.000, R$500, tendo ou obtendo, né? Para quem está te vendendo, vale mais a pena ele cancelar e emitir um novo documento, porque o desconto incondicional diminui e faz a empresa pagar menos tributo, mas o desconto só no boleto, posterior à emissão da nota, como vocês estão vendo, não vai fazer a empresa pagar menos tributo em nada, porque ele nem entra no cálculo, tá? Receita com exportação também deve ser diminuída, porque para beneficiar mesmo, é um benefício fiscal de não pagar PIS, COFINS, ICMS e IPI na exportação para diminuir o preço e fomentar a participação do Brasil em outros países. Depois disso, como não pode ter mais imposto em cima de imposto, o Supremo decidiu, isso é recente, tem 2 anos, que na hora de fazer o cálculo tem que retirar o ICMS, que faz pagar menos tributo. Então tá aí a fórmula, eu facilitei para vocês. Então é linha A menos a linha B menos a linha C vezes 18%. É o valor do ICMS a pagar, que vai ser deduzido.
Devolução de venda. Se o cliente te devolveu, não tem por que você pagar imposto sobre ele. Exemplo, se é uma empresa que vende camas. Se o cliente não ficar com a cama e te devolver, não vai ter por que você pagar PIS e COFINS. Depois, soma o ICMS quando devolver, porque lembra, lá na linha D, você não subtraiu quando você vendeu. Se o cliente te devolveu, então você tem que estornar o ICMS que você deduziu na linha D sobre a venda, tá? Que é o quê? Linha E, devolução vezes 18%. Por isso que eu marquei até de verde, para vocês confirmarem se está entrando positivo, que é um estorno. Depois, receita com serviço prestado. Também vai ser oferecida a tributação. Tá vendo como cada imposto é de um jeito? ICMS incide sobre indústria e comércio, IPI sobre indústria, PIS e COFINS sobre comércio, indústria e serviços, que é sobre faturamento, né? Então, 134. Só que o serviço que foi prestado para o exterior, então uma pessoa aqui do Brasil foi prestar serviço lá fora, vai ter pagamento de PIS e COFINS? Não, subtrai. E tem situações que não tem incidência de PIS e COFINS, porque são benefícios fiscais. Então, se vender lá para a Zona Franca de Manaus, que é uma região chamada Suframa, que tem um benefício fiscal de pagar menos tributo, para desenvolver mais a região, de fazer com que o produto fique mais barato. Então, não tem incidência de PIS e COFINS, por isso que está na segunda coluna. Existe uma forma de tributação, por exemplo, de autopeças, que é do setor automotivo, que a tributação é concentrada numa fase só. E aí significa que os revendedores não vão precisar de pagar nada, porque o fabricante já pagou sobre uma alíquota maior. Então, por isso que ela é monofásica, só o fabricante que paga. O restante da cadeia não precisa de pagar. Então, num cenário que está revendendo, então não foi ele que fabricou. Não tem por que pagar, porque já foi pago pelo fabricante. Receitas com aplicações financeiras. Juros que rende de aplicado mesmo. Não vai pagar PIS e COFINS se for lucro presumido. Receita com aluguel de imóveis se for uma atividade eventual. Eventualmente, você alugou um imóvel ali, 9 mil. Se for eventual, não tem por que pagar. Se for contínuo, a empresa, então, presta aquela atividade. Ela vai oferecer a tributação. Se a empresa vendeu uma máquina que ela já usa, né, uma máquina usada, ela não vai pagar PIS e COFINS também. Então, somando aí o que está de preto e verde, subtraindo o que está de vermelho, ignorando a segunda coluna, que é não tributado, e aí eu até coloquei aí, o total da base de cálculo, A mais B, mais C, mais D, para facilitar. 144. O PIS, lucro presumido, é 0,65 em cima de M, ou seja, em cima de 144. A COFINS também em cima da coluna N, 144 vezes 3%. 34, 34820. A somatória de PIS e COFINS, ou seja, linha O mais linha P, 41.790,31. Se o exercício perguntar qual o total de PIS e COFINS, você precisa de chegar, então, na linha aqui. Tá? Alguma pergunta? Dúvida aqui nessa explicação? O que seria monofásica? Ok. O monofásico é tributado só em uma fase, e geralmente só na fase em que houve a transferência de propriedade, né, o faturamento do fabricante para o primeiro comprador. Então, por isso que é tributado só naquela fase. Por exemplo, uma fábrica de móveis. Eu sou revendedor, tenho uma loja de móveis. Eu não pago, no caso, essa tributação. Isso, se imóveis tivesse tributação monofásica, então, mas geralmente não tem. Geralmente é mais o setor de autopeças e setor alimentício. Então, exemplo. É a cadeia definida, entendi. Ok? Então, por exemplo, se imóveis estivesse na tributação monofásica, você que revende não pagaria tributação, porque o fabricante já vai pagar. E quantas categorias monofásicas existem? Você só autopeça e essa outra que você falou agora? O principal é autopeças e alimentício. Mas se você entrar num site que chama SPED Contribuições, aí lá vai ter uma abinha de tabelas, aí vai ter uma tabela de todos os produtos monofásicos mesmo.
Aí lá dá para ver todos os temas. O principal é autopeça e alimentício. Ok. Tá? Obrigado. Ok. Alguma outra pergunta, gente? Certo. Agora, vimos, então, PIS e COFINS no lucro presumido, no cumulativo, ou seja, tá vendo? No momento nenhum falamos de compra, porque a tributação é só sobre vendas, não desconta o que compra, mas em compensação a alíquota é menor. Os outros dois tributos no regime cumulativo, ou seja, no lucro presumido, é o imposto de renda e CSLL. Vamos ver o imposto de renda primeiro. Aí no imposto de renda, ele pode ser apurado mensal ou trimestral. Se eu apuro mensal ou trimestral, não importa, porque no final eu vou pagar só no dia 30/4, no dia 31/7, etc. Então, o pagamento é trimestral, independente se eu fizer a apuração mensal ou trimestral. Se eu fizer mensal, eu vou somar a apuração dos 3 meses e vai ser o valor final. Se eu fizer trimestral, eu faço uma apuração só, porque o pagamento vai ser trimestral mesmo, tá? Tanto faz a maneira que quiser fazer, ou mensal ou trimestral. O importante é, você fala qual o valor total a pagar do trimestre, é a somatória dos 3 meses. Então, se o exercício falar que é mensal, você vai pegar só o faturamento do mês. Se o exercício falar que é trimestral, você vai somar os 3 meses e preencher essa tabela uma vez só, tá? Aí na primeira coluna, como é que é apurado o imposto de renda no lucro presumido, no regime cumulativo? Como não se sabe no regime cumulativo qual é a compra, o fisco define qual que é o percentual presumido de lucro que uma empresa tem para, em cima desse lucro, ele tributar. E aí o fisco define o seguinte, olha aí, primeira coluna. Para a indústria e comércio, a margem de lucro dela é de 8% em cima do faturamento. Por que ele está fazendo isso? Para simplificar a apuração. Em vez da empresa ficar ali pensando, quanto comprou? Essa compra tem crédito ou não tem crédito? Facilitou a vida dele. Pega o faturamento, multiplica por 8%. Por que 8%? Porque é um estudo mesmo que o FIS fez de quanto, em média, uma empresa, né, que é indústria e comércio tem de margem de lucro. Isso é para todo mundo. Tá? É melhor ou é pior para a empresa? Não tem forma. Você tem que apurar imposto de renda CSLL no lucro presumido e no lucro real. Projetado para o ano que vai começar. E ver, com base nos números que você estima para o ano que vai começar, qual que é o melhor regime para a organização. Sendo que você pode mudar apenas quando o ano virar novamente. Tá? Então, na primeira coluna, a empresa vendeu, indústria, 2.500. Então, está na coluna 8%. Ela dentro disso, ela também revendeu. Eu revendo móveis. Então, também é 8%. Então, tanto importa se é revenda, comercialização, né, ou se é indústria. Vai ser 8%. O IPI que está destacado na nota tem que ser subtraído, porque eu não posso cobrar imposto em cima de imposto. O ICMS, substituição tributária, que foi destacado na nota de venda, lembra, não estamos falando nada de compra aqui, porque no presumido não olha a compra. Também tem que ser descontado. Se emitiu a nota e a operação não aconteceu, não saiu da empresa, a operação foi cancelada. Então, também tem que diminuir, não vai pagar imposto sobre uma venda que não aconteceu. Se a operação aconteceu, mas o fornecedor devolveu a mercadoria, também tem que descontar devoluções de vendas. Os descontos incondicionais, o que é isso? Aqueles que estão escritos no documento fiscal, não é aquele desconto só no boleto, eles sempre vão ser dedutíveis em todos os tributos, menos 25 mil. A somatória disso, tirando os vermelhinhos, é 2.850. Então, a Receita está falando, quem fatura 2.850 tem um lucro de 8% em cima desse valor e vai tributar imposto de renda em cima dele. Por enquanto, a gente não chegou na apuração de imposto de renda. Só estamos olhando o lucro que a Receita presume que uma empresa tem. Por isso chama lucro presumido. Ela presume que uma empresa, comércio ou indústria tem 8% de lucro. Se for serviços, coluna verde, segunda coluna, prestação de serviço em geral, 2.500. E também, se for locação de imóveis, né, qualquer tipo de locação, 1.667. Somatória dos dois,
a Receita presume que uma prestação de serviços ou locação tem um lucro de 32%, é um serviço mais intelectual, então não tem tanto insumo. Então, a margem de lucro tende a ser maior. 32% em cima de 2.501. Na coluna cinza, situações que a Receita não vai presumir. O próprio ganho vai ser oferecido 100% à tributação, que a empresa geralmente não tem gasto para isso. Então, exemplo, receita de juros de aplicação financeira, 216.667, localizaram aí, ó, em cinza. Isso aí vai ser tributado imposto de renda CSLL em cima de 100% desse valor. Por quê? Porque o pessoal colocou o dinheiro lá e não teve nenhum gasto. Então, você vai tributar 100% desse valor. Ganho de capital, aí eu coloquei até a setinha. O que é isso? É se a empresa, por exemplo, vender um caminhão que ela tem e ela não vai tributar em cima do valor da venda, ela tem que diminuir o custo. Então, ela vendeu um caminhão por R$200.000 e comprou por 150.000. Então, ela vai tributar em cima de 50. Cuidado para não errar no exercício. Valor de venda menos o valor de custo. Isso só na venda de ativos imobilizados, casas, veículos, né, que era de propriedade da empresa. E não estou falando de uma imobiliária e nem de uma revendedora de veículos, porque se a atividade da empresa é revender veículos, estaria lá na primeira coluna, na linha revenda de mercadorias. Uma empresa normal, né, que não tem como atividade a revenda de veículos, resolveu vender o veículo dela. Somei isso 100%. Última coluna, as situações que não têm tributação. Então, receita com reversão de provisão. A empresa tinha considerado que ia ter uma perda futura, tinha uma expectativa e não teve. Então, ela reverteu essa expectativa de perda. Ela não vai pagar imposto, porque era só uma estimativa. Se a empresa recebeu lucros, né, dividendos, não vai pagar imposto. Quem repassou o dividendo já pagou imposto de renda. Se a empresa investe em alguém, essa empresa teve lucro. Ela não vai pagar imposto sobre esse lucro, porque a empresa que ela investe já pagou imposto de renda sobre esse lucro. Então, na última coluna, nada é oferecido à tributação. A somatória dessa última linha, lucro presumido para imposto de renda, as três linhas, né, azul, verde e cinza, vai me dar a base de cálculo do imposto de renda, que é esse aí, R$1 milhão. É isso que a gente paga no imposto de renda? Não. Isso aqui é o lucro que a Receita presume que essa empresa tem, com base no faturamento dela, e note, não importa o quanto ela compra. Em cima desse valor, então, que é a somatória das três primeiras colunas, porque da amarelo nada influenciou, que deu 1.253.533, não importa que tipo de atividade ela exerça, desde que seja indústria, essa daí, a Receita tributa 15% de imposto de renda, R$188.000, 1.253 vezes 15%, 188. Além disso, existe um adicional do imposto de renda ao que excede a 20.000 de lucro presumido, se for uma apuração mensal. Então, se o exercício falar por imposto de renda do mês, você vai fazer o que excede a 20.000. Se o exercício falar por imposto de renda do trimestre, então 20.000 vezes 3 meses, você vai fazer a apuração trimestral. Então, você vai 20 vezes 3 ao que excede a 60.000. De quê? De lucro presumido. Essa minha apuração, exemplo aqui, ela é mensal. Então, vou olhar só o que excede a 20.000. Se o lucro é 1.253.533 menos 20.000, o que excedeu a 20.000 foi 1.233, tá vendo? Sim, menos 2, já que a apuração é mensal, caiu para 1.233.533. Vou pagar isso de imposto de renda? Não. Essa é a base do adicional de 10% ao que excede 20.000 mês. Se fosse trimestre, é o que excede a 60.000 no trimestre. Sobre esse valor, paga-se 10%. Então, 1.233 vezes 10%, 123. A somatória dos dois valores em amarelo é o valor do imposto de renda que essa empresa vai pagar. 311.383. E está tudo presumido. Não é chute, né? É
percentual definido pela Receita. Porém, esse valor, a empresa está na falência, o relatório está mostrando que ela está muito ruim. Quanto que ela vai pagar de imposto de renda? 311.383. Porque não importa a realidade. O importante é o cálculo presumido, se a empresa optou por aquele ano pelo lucro presumido. Tá? Ok? Perguntas? Não? Aí, só fechando aqui. Essa apuração ela pode ser feita por regime de caixa, como ela pode ser feita por regime de competência. O que é isso? Regime de competência. Na hora de preencher essa planilha, eu considero como faturamento as notas fiscais de venda e de prestação de serviço, por exemplo, emitidas no mês. Agora, se eu optar por regime de caixa, eu vou considerar os recebimentos no período. Tá? O que significa isso? Eu vou considerar os clientes que me pagaram naquele mês. Se eu dividir vendo 30, 60 e 90, vai valer a pena esse regime de caixa. Porque eu só pago o tributo depois que o cliente já me pagou o dinheiro. Então, há essa opção também, e é o contribuinte que faz essa escolha. A Receita não pode afetar em nada. Agora, apurei o imposto de renda no lucro presumido, falta apurar a CSLL no lucro presumido, contribuição social sobre o lucro líquido, que também, mesma ideia lá do que eu falei mensal e trimestral, também pode ser apurada por caixa competência, caixa, recebimento de dinheiro mesmo, né, efetivo no mês, competência, notas emitidas no mês, independente se o cliente pagou ou não. Agora, se eu vendo à vista, não faria diferença nenhuma ser competência ou caixa, porque o mesmo de notas emitidas é o mesmo que entrou no caixa da empresa no período. O que eu vou fazer aqui, para simplificar? Tá vendo? Só vai mudar em relação ao imposto de renda a primeira coluna. 2.850 vai ser tributado 12. Vou voltar para vocês verem. 2.850, onde estava índice de presunção 8, lá no imposto de renda, eu só vou voltar nessa mesma tabela, não preciso preencher ela de novo, e vou alterar para 12%. Então, onde estava 8 aí de imposto de renda, se o cálculo for da CSLL, a única mudança é colocar 12% no lugar de 8. Feito isso, o lucro vai aumentar um pouquinho, 1.367.533, está aí, e eu vou apurar a alíquota de CSLL é 9% em cima desse lucro. Então, 1.367 vezes 9, 123.078. Não tem adicional de CSLL. Cálculo finalizado aqui, tá? E lembrando, quando eu falo de trimestre, é trimestre do próprio ano. Então, é janeiro a março é o primeiro trimestre, abril a junho é o segundo trimestre e assim sucessivamente. Dúvidas? Todas. Pode falar, vai. Tô brincando, professor. Não, não, mas é porque é mesmo. Depois você vê o salário de um fiscal federal de 19 mil. Oi, pode falar. Pode ser calculado mensal ou trimestral, não obrigatoriamente mensal? Não obrigatoriamente. Só que, por exemplo, se eu fizer mensal, eu não vou fazer o pagamento mensal, vou fazer o pagamento trimestral. Então, o cálculo, eu posso fazer um cálculo só trimestral ou fazer 3 cálculos mensais e o pagamento no final do mês vai ser a somatória dos 3. Eu creio que a maioria deve fazer mensal, porque aí o valor de pagamento fica parcelado, tipo 3 vezes. É mais fácil pagar menor valor do que pagar de uma vez só 3 meses depois, né? E, na verdade, o pagamento vai ser sempre no dia 30/4, por exemplo. Então, se eu fizer o pagamento por apuração mensal ou trimestral, não seria uma somatória mesmo. Assim, é só a forma de calcular. Aqui eu selecionei as duas, porque tem exercício lá que eu vou falar, faça apuração mensal. Tem exercício que eu vou falar, faça apuração trimestral. Mas na prática, você pode fazer uma apuração trimestral ou 3 apurações mensais. Porém, o pagamento sempre vai ser do primeiro trimestre, por exemplo, dia 30/4. Entendi. Ok. Mais dúvidas?
E aí eu estava falando, às vezes a pessoa vê lá o salário de auditor fiscal, R$19.000. Ela acha, nossa, por que o auditor é tão valorizado e outras áreas tão pouco valorizadas? É por causa dessa maluquice mesmo, assim, né? É muito, muito complicado mesmo, e o auditor tem esse nível, esse campo de conhecimento. Então, para vocês que forem para a área de auditoria, né, no setor público, estão fazendo administração pública, antes mesmo de estudar para o concurso, tem que saber, não, é muita regrinha. Vocês estão vendo que a gente está vendo aqui em 30 horas uma eletiva da noção geral, e mesmo assim é bem complexo mesmo. Tá? Professor, Fechando. Oi, pode falar. me tira uma dúvida, é igual assim, lucro real e lucro presumido, ele é controle rigoroso de estoque. Tudo que entra tem que ser nota, tudo que sai tem que ser com nota. Uhum. O que o estoque implica no final da apuração? Ok. No caso do lucro real, vai afetar em tudo, porque tem que ter um controle firme para saber se, por exemplo, o valor que você lançou lá como custo realmente confere com o valor que saiu do estoque mesmo da mercadoria. No caso do lucro presumido, a apuração do imposto, como você está vendo, não tem impacto. Porém, isso vai ser utilizado para saber se, por exemplo, a empresa vende sem nota. Como assim? Por exemplo, ela comprou 100 mil cadastros, vendeu 20 mil calçados e o estoque dela está zerado. Ué, para onde foi para cadastros? Aí vai saber que a empresa está vendendo sem nota. E aí, como é em cima do faturamento, aí isso vai afetar, ok? Então, é para ter um controle para ver se a empresa está comprando ou vendendo sem nota. Como assim? Tem esse equilíbrio de qual era o saldo inicial, qual que foi a entrada, saída e qual que é o consumo médio por produto, tá? Ok, obrigada. Nada. Seguindo, então, só falta a gente ver, a gente viu IR, CSLL, PIS e COFINS no lucro presumido. Agora, nessa última parte da aula, a gente vai ver IR, CSLL, PIS e COFINS no lucro real. Qual que é a diferença do real para o presumido? Que o real é não cumulativo e o presumido é cumulativo. O que significa isso? Que eu não olho só a venda, eu também tenho que olhar as minhas compras. Essa é a diferença, ou seja, eu desconto, na hora de pagar, eu desconto que eu comprei e pago só sobre a diferença. Por isso que ele não é cumulativo, porque tem um desconto do que houve na compra, só se paga sobre a diferença. Aqui eu dividi porque lá na unidade 3, se não me engano, na prova final, ela também vai pedir no exercício 1, qual que é o valor antes da compensação, no exercício 2. Foi separando mesmo. Então, primeira parte. Primeira parte que eu tenho que saber é qual que é o lucro real que essa empresa tem. Então, a gente começou aqui por imposto de renda e CSLL. Para isso, a empresa tem que olhar a demonstração do resultado do exercício. Para quem já fez as disciplinas de contabilidade, já deve lembrar aquele relatório que vai falar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, uma empresa vendeu 100 milhões de reais no trimestre, que foi no mês. No mês, ela vendeu 100 milhões de reais. Os custos, ou seja, o gasto que ela teve para a produção, 50 milhões de reais. E as despesas, tipo marketing, administrativa, 30 milhões. Então, o lucro foi 20 milhões de reais. 100 milhões menos 80 milhões. Ou seja, no lucro real, eu preciso ter um controle mais rigoroso, não que no presumido não precise, para fim de apuração do imposto, não. Mas no lucro real, para fim de apuração do imposto, esse critério tem que ser bastante rigoroso. Então, 20 milhões de reais. Porém, tem umas observações aí em relação a essas vendas. Por exemplo, lá nos 100 milhões, então, qual que é o lucro que está na demonstração do resultado do exercício? 20 mil. Contabilmente, 20 milhões. Essa empresa teve 20 milhões de lucro no mês. Agora, tem observações. Desses 100 milhões de reais que a empresa vendeu, 24 milhões foi de venda para o poder público, para a prefeitura. Como o poder público é conhecido como mal pagador, no sentido de que muitas vezes tem que ter o processo de licitação, tem que empenhar, liquidar e tal, deixa excluir mesmo, ou seja, retirar esse valor da venda no momento em que há a emissão da nota fiscal.
para que só haja apuração, o pagamento de imposto de renda e CCLL, quando o poder público pagar, porque sabe que muitas vezes ele vai demorar e nem sempre ele cumpre o prazo. Então, se no mês vendeu e não foi à vista, ou o prazo de pagamento é 40 dias, então vai para o mês seguinte, não precisa de tributar no mês de venda. Então, de vermelhinho, eu estou excluindo a venda para o poder público, para que lá no futuro, quando ele pagar, aí sim eu ofereça isso à tributação. Então, a venda para o poder público não é tributada no mês de venda. Uma empresa vendendo para uma prefeitura, por exemplo. Ou seja, para o regime de caixa. No mês em que recebe da prefeitura, aí sim oferece a tributação. Enquanto não recebe, não paga imposto de renda. Tá? É uma exceção. De custos, teve 5 milhões de reais, comprou matéria-prima, mas a nota fiscal estava com prazo de validade vencida. Como assim? Comprou e a nota fiscal chegou na empresa depois de 2, 3 meses. Se a legislação, ela fala, por exemplo, se emitir uma nota fiscal lá em São Paulo hoje, você não pode falar que essa mercadoria chegou daqui 2 meses, porque você não pode circular com a nota fiscal com prazo de validade vencido. Geralmente o prazo de validade é da mesma cidade ou até 60 quilômetros, 24 horas. Você não pode falar. Você está em Belo Horizonte e que emitiu a nota hoje, ela saiu da empresa hoje e que ela chegou em Contagem daqui a um mês. Não tem como, tá? E aí a Receita coloca esses prazos. Aqui o que importa para a gente não é o prazo em si, mas saber que, por exemplo, essa nota foi emitida em novembro do ano passado e chegou agora na empresa. Então, se você optar por contabilizar, ok. A Receita não vai falar nada, desde que você desconsidere a existência dessa despesa na sua apuração. Então, ela pode ser contabilizada, porém, para efeito fiscal, ela vai ter que ser estornada. E também, dentro dos 30 milhões, tinha 3 milhões de doação para uma creche, mas ela não tinha título de utilidade pública federal, de organização da sociedade civil. Então, você não pode deduzir ela no tributo federal, que é imposto de renda e CCLL, porque senão todo mundo falava, eu prefiro doar do que dar o dinheiro para o governo. Então, se você vai doar, o governo tem que ter reconhecido que essa entidade tem o título de utilidade pública federal para descontar imposto federal. Ah, ela tem título de utilidade pública municipal e estadual. Não vale, tem que ser federal também. Multas punitivas de trânsito, de descumprimento da lei, seja o que for. Não tinha menor quantidade de menor aprendiz, elas também têm que ser estornadas, porque senão seria muito vantajoso. Você ganha a multa porque fez algo de errado e isso ainda te faria pagar menos imposto. Tem que ser estornado. E pagamentos pessoais do sócio, que nem devia estar contabilizado aí, mas se a empresa resolveu contabilizar, ok, a Receita não vai falar nada, desde que isso seja estornado. Então, 5 mais 3, 8 milhões. Está adicionando. Por quê? Olha lá, se custo de despesa diminui, eu quero estornar, então eu tenho que somar para estornar uma despesa. Adicionar significa aumentar o lucro. E eu estou aumentando o lucro porque eu estou estornando a despesa. Estou estornando porque a Receita não considera ela como uma despesa dedutível. E estou excluindo a venda para o poder público, porque eu não preciso de pagar imposto enquanto a prefeitura não pagar. Então, 20 de lucro, mais 8 de estorno de despesa, meu lucro vai para 28 se eu estornar essas despesas. 24 mil de exclusão de venda para o poder público, o meu lucro real é de 4 milhões. Note, o lucro real não é o lucro de fato que a empresa teve, é o lucro com base nas receitas e despesas que o fisco considera ser dedutível ou tributável no período. Tá? Não tem nada a ver, esse é o lucro que realmente a empresa teve? Não, o lucro que a empresa teve foi 20 milhões. Mas eu estou fazendo adição e exclusão para ajustar o que a lei considera ser devido na apuração. Então, em cima desses 4 milhões é que a gente vai começar a pensar em tributação. Então, a primeira coisa, eu preciso da contabilidade da empresa encerrada. No caso, sendo um auditor fiscal, eu vou auditar todas as demonstrações para saber se não tem ali nenhum custo ou despesa, por exemplo, pessoal do sócio, que não foi adicionado logo a seguir. Então, é um trabalho difícil mesmo de ser feito, assim, detalhado. E aí chega em 4 milhões. Tá? Alguma dúvida sobre a lógica? Não? Ok.
Agora, então o exercício vai te perguntar lá, qual é o lucro real que a empresa teve antes da compensação de prejuízo. Memória de cálculo é essa aqui, bem simples. Agora, qual que é o lucro que a empresa teve após a compensação de prejuízo? O que significa isso? Não seria justo a empresa pagar imposto quando ela tem lucro e desconsiderar todo o prejuízo que ela teve no passado. Então, exemplo, ano de pandemia, muitas empresas tiveram prejuízos altíssimos. Então, elas não pagaram imposto de renda CSLL, por quê? E se o lucro real é zero ou negativo, eu não vou pagar nem imposto de renda nem CSLL, que é imposto sobre renda, CSLL, contribuição social sobre lucro. Se eu não tive lucro, não tem por que eu pagar imposto de renda CSLL. Aqui o nosso lucro real foi positivo, então eu vou pagar. Mas não seria justo eu pagar sobre 100% se ano passado eu tive prejuízo enorme. Então eu posso compensar esse prejuízo que a empresa teve no passado em lucros dos anos seguintes. Eu tive prejuízo há 3 anos atrás e esqueci de compensar. Posso compensar? Pode. Tive prejuízo em 98, estou em 2022. Posso compensar? Pode. Esse você tem esquecido. Então, o prejuízo ele não caduca. E ele pode ser compensado a qualquer momento. Tá? Então, se no passado a empresa deu prejuízo, ela vai poder ir compensando até esse prejuízo ser zerado. Então, no exemplo aí, a empresa teve de prejuízo nos anos anteriores 3 milhões de reais. Como o lucro foi 4 milhões, ela não pode, 4 menos 3, vai pagar imposto só sobre 1 milhão. Não, por quê? Porque o fisco coloca um limite de 30% do lucro real, mesmo o saldo de prejuízo fiscal sendo maior. Para quê? Para que, se todo mundo for compensar prejuízo também, o fisco vai acabar não tendo imposto de renda CSLL e isso vai comprometer o orçamento público. Não vai conseguir pagar servidor se todo mundo fosse compensar todo o prejuízo. Então, ele garante a compensação de prejuízo, porém, ele também equilibra o orçamento público, tributando em cima de 70%. Então, eu posso compensar prejuízo desde que a compensação não exceda 30% do lucro real. Então, aqui, lucro real 4 milhões, 30% vai dar 1 milhão e 200, embora a empresa teve um prejuízo de 13 milhões, ela só vai poder compensar naquele período 1 milhão e 200. 4 menos 1 milhão e 200, ela vai pagar imposto em cima de 2.800. Se o prejuízo da empresa fosse 500 mil reais, embora ela pudesse usar 1 milhão e 200 de prejuízo, que é 30% em cima de 4, ela só poderia usar 500 mil, porque ela só deu de prejuízo fiscal 500 mil. Nesse exemplo aqui, como o prejuízo foi de 3 milhões, menos 1 milhão e 200, o restante, que é 1 milhão e 800, ficou, por exemplo, para o mês seguinte, para o trimestre seguinte, para ela poder fazer a compensação do prejuízo. Ela também não vai perder. Então, nos anos seguintes, nos meses, nos períodos, quando ela der lucro, ela vai poder fazer o desconto até ela zerar esse prejuízo de 3 milhões. Ok? Dúvidas? Não? Ok, então. Essa daqui é uma apuração mensal em que a empresa teve 4 milhões de lucro e ela tem 3 milhões de prejuízo. Então, a gente viu como é que chega no prejuízo fiscal mensal. Agora, vamos supor que fosse trimestral e a empresa faturasse exatamente o mesmo valor todo mês, todo trimestre, só para vocês terem uma noção, porque lá no exercício também falo. E se for trimestral? Se for trimestral e no exercício, né? Na prática isso não vai acontecer. Eu vou ter que fazer um mês, o outro e o outro, ou fazer o trimestre só numa somatória, igual no lucro presumido. Mas, para simplificar o exemplo, eu estou falando que todo mês a empresa tem o mesmo faturamento, o mesmo gasto e a mesma despesa. Isso seria multiplicar por 3, né? Então, o saldo de prejuízo é 3, o lucro real no mês é 4 milhões. Considerando que isso é fixo, na prática isso não vai existir, é só para efeito didático, seria, para fazer a apuração trimestral, multiplicar por 3. Na prática, é somar todos os resultados ali de cada mês, porque cada mês vem juntando.
3 vezes 4, agora fazendo apuração trimestral. 3 vezes 4, 12 milhões. E por que eu estou fazendo isso? Para deixar bem claro aqui para vocês que aqui a compensação de prejuízo fiscal vai ser diferente. Olha só. Se a empresa teve um lucro real trimestral de 12 milhões, 30% desse valor vai dar 3 milhões e 600. Então, a empresa pode compensar até 3 milhões e 600 de prejuízo. Porém, o prejuízo dela foi de 3 milhões de reais, o saldo que ela teve. Ano passado, ela só deu 3 milhões de prejuízo. Então, embora ela possa compensar 3 milhões e 600, que é 30% do lucro real do trimestre, ela não deu esse prejuízo. Então, ela não pode compensar. Ou seja, eu posso usar até o saldo de prejuízo, até quanto eu dei, quanto a empresa deu de prejuízo no passado. E por isso que eu trouxe esse exemplo. A empresa só vai poder compensar de prejuízos 3 milhões. Ou seja, o limite máximo é 30%. Se eu não dei esse prejuízo, eu vou utilizar apenas o que eu dei de prejuízo no passado, que são 3 milhões de reais. Tá? E não 3 milhões e 600. Eu poderia utilizar 3.600, mas a minha empresa só deu prejuízo em 3 milhões de reais no passado. Então, por isso que eu estou usando. E acabou. Quanto que sobrou de prejuízo para o próximo trimestre? Nada. Então, dali para frente, o prejuízo zerou. E só se a empresa voltar a ter prejuízo que eu vou falar em compensação de prejuízo. Muito contador tem, e empresa e administrador tem receio de colocar a empresa no lucro real, mas como vocês estão vendo, tem várias vantagens. Se a empresa tiver prejuízo e tal. Então, é preciso mesmo ter esse cuidado, porque às vezes a empresa está no lucro presumido e está num bom regime, ou às vezes ela não está, tem que fazer o cálculo mesmo e ver se naquele ano aquela vai ser a melhor opção. Então, 12 menos 3 milhões, o lucro fiscal vai ser 9 mil reais. Como é que é feita a apuração? Exatamente igual, com raros pontos aqui, em relação ao lucro presumido. Então, 15% de imposto de renda em cima do lucro fiscal, igual ao lucro presumido. 9 mil vezes 15, 1.350. No lucro fiscal, no lucro real, também permite que a empresa deduza 4% destes 15% a título de programa de alimentação do trabalhador. Então, indústrias que têm refeitório, que fornecem tipos de alimentação, cesta básica, então, elas vão poder descontar 4% do imposto devido até o limite, claro, do custo, né? Então, um exemplo, a empresa gasta 10 mil reais. Se 4% de 15% for 8 mil, ela só vai poder deduzir 8 mil, tá? Então, a empresa pode deduzir 4% do imposto devido. Aí tem empresa que não fornece refeitório, não fornece cesta básica, e, entre aspas, é uma bobagem, se ela for lucro real. Ela pode descontar 4% do imposto devido e esse custo acaba indo para o governo e não para a própria empresa, tá? Porque se ela não deduzir, tipo nesse exemplo aqui, a empresa não fornece alimentação para o servidor, para os trabalhadores, nem tipo de alimentação, nem cesta básica. Então, ela vai acabar não descontando nada e pagando mais imposto de renda por isso, tá? E o que é o Programa de Alimentação do Trabalhador? É um programa do Ministério do Trabalho, em que as empresas têm que seguir um rigor nutricional, e elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. É obrigatório ter uma nutricionista, ter registro para garantir uma qualidade mínima, no caso de refeitório, ou os itens mínimos da cesta básica. Tá? Aí eu coloquei observação. Se o exercício não mencionar, faz igual eu fiz, 0. Mas se o exercício falar que o prejuízo fiscal, que o PAT é X, você vai pegar o valor do imposto de renda, multiplicar por 4, e esse vai ser o máximo que você pode utilizar de dedução de programa de alimentação do trabalhador. Um outro ponto, imposto de renda de aplicação financeira, também deduz. Se a empresa colocou o dinheiro para render, quando ela resgata, o banco já antecipa uma parte para a Receita Federal como um dedo duro. Se a empresa depois falar, não tive juros, ou falar menos que o banco declarou, vai cruzar a informação e ver, não, o banco reteve imposto de renda em cima de 2 milhões de lucro de aplicação financeira. Então, você está omitindo receita. E aí a mesma coisa, se o exercício não falar nada, coloca 0. Se mencionar, coloca todo o saldo.
Da mesma forma que no lucro presumido tem imposto de renda, 10%, como é trimestral, ao que excede a 60 mil, então, 9 milhões, que é o lucro fiscal, menos 60 mil, vezes 10%. Então, tem que pagar mais 894 mil reais. Imposto de renda vai ser a somatória das duas informações em verde, 1.350 com 894. E se tiver retenção e PAT, iria deduzir. Então, 350 menos 0, mais 894. E a CSLL é mais simples, como no lucro presumido. A única coisa que mudou é a base. Então, a gente está fazendo em cima do lucro fiscal 9 mil, a mesma alíquota, 9%. Se presta serviços, o fornecedor, o tomador de serviço, tem que reter, ou seja, pagar um percentual para a Receita Federal e descontar de você, fornecedor, como um dedo duro, para falar, Receita, essa empresa me prestou serviços e estou antecipando 1% do valor devido, geralmente é 1%, para que você saiba, né? E aí antecipa para cruzar a informação e ver se a empresa está sonegando receita. Se o exercício não mencionar em forma zero, mas no exame especial vai pedir essa informação, aí informa tudo certo. CSLL, então, 810 menos a retenção, que foi zero, mesmo valor. O exercício vai pedir o total do IR-CSLL, é somar imposto de renda, que está aí 2.244, com a CSLL, 810. Isso é o lucro real. É bem mais complexo em relação ao lucro presumido, tem muito cálculo. Por isso que tem empresa que não gosta de optar, né? Porque é muito complexo. Tem contador que não enquadra de jeito nenhum. Mas, às vezes, pode ser mais vantajoso. Imagina se você que está fazendo a empresa pagar 4 milhões de reais a menos de tributo por ano. Vale a pena se adequar, tá? Dúvidas? Não? Para a gente fechar a aula, então, faltam só 3 slides, que são os últimos tributos da unidade 3, que é PIS, COFINS, no lucro real. Lembrando, o PIS é o Programa de Integração Social, então, quem recebe até 5 salários mínimos, ou até 2 salários mínimos e tem carteira assinada há mais de 5 anos, não vai lá na Caixa sacar o PIS, está até aberto agora. Então, de onde que o governo consegue dinheiro disso? Arrecadando das empresas o PIS. E isso também vai financiar outros programas, né? Seguro-desemprego e tal. E a COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, como é que financia o SUS? Uma boa parte vem da COFINS. Os programas do CRAS, do CREAS, também vem via arrecadação da COFINS. É daí que vem o dinheiro. Como é que esse cálculo ele é feito e conferido pela Receita Federal? Porque também são 2 tributos federais. Vamos lá. Como é lucro real? Lembra, não vai ser só vendas. O lucro real é não cumulativo. Eu tenho que olhar compras e tenho que olhar vendas. E vou pagar o imposto em relação à diferença. Então, vantajoso, né? Diferente do lucro presumido, eu tenho direito a subtrair as compras. Porém, a minha alíquota vai ser maior. Lá no outro era 0,65 de PIS e 3 de COFINS. Aqui é 1,65 e 7,6. Qual é melhor? Não tem resposta. Depende do quanto que a empresa compra. Então, vamos lá. Faturamento do mês de menos serviços, 200 mil. Então, venda e revenda. Venda, fabricação própria, indústria e revenda, 200 mil. Desconto incondicional, já sabem, sempre o desconto escrito na nota fiscal não incide imposto, menos 2 mil. O ICMS e ST, não posso ter imposto em cima de imposto, então estou retirando. O IPI destacado na nota, também vou retirar. Eu não posso ter imposto em cima de imposto. Se exportar produto, não incide PIS e COFINS na exportação para fazer o produto ficar mais barato e diminuir o preço do produto. 10 mil. É meio insano, né? Porque você está falando assim, não. Se for vender para o brasileiro, vai pagar PIS e COFINS, tipo gasolina. Mas se for para exportar, não vai pagar, não. Aí se entende, porque às vezes alguns produtos brasileiros chega mais barato você comprar lá fora do que você comprar aqui, porque
a tributação aqui dentro do Brasil paga 1,65, 7,6, mas o mesmo produto exportado não tem incidência de PIS e COFINS. ICMS, é a mesma lei, isso também é novo, né? Aquele mesmo julgamento do Supremo, não posso ter imposto em cima de imposto. Então, vou pegar o faturamento, 200 mil, menos o desconto incondicional, coloquei toda a memória de cálculo para vocês fazerem de maneira mais tranquila na hora de fazer a prova e os exercícios. Menos ICMS-ST, menos IPI, menos exportação, ou seja, as linhas todas acima, vezes 18%. Retirei 32.400. Porque eu não posso ter imposto em cima de imposto, então eu estou subtraindo. Coloquei observação. Se o exercício falar que é 18, você vai usar 18. Se o exercício falar que é isento, então não tem ICMS, vamos supor que a gente esteja falando de que essa revenda aí seja de livros, jornais e papel para impressão. Então, eles não vão pagar ICMS, porque tem imunidade, né, e tal. Então, 0. Então, se o exercício falar 0, usa 0. Se o exercício falar 18, usa 18. Serviços prestados, também incide PIS e COFINS, salvo se o serviço for prestado lá fora. Então, o serviço prestado para o brasileiro fica mais caro do que se o mesmo brasileiro for prestar o serviço lá para fora. Porque a prestação de serviço para o exterior não incide PIS e COFINS. Juros sobre capital próprio. Se o sócio coloca dinheiro na empresa, uma empresa, né, investe em outra, esse dinheiro ficou parado de capital social. E aí, se ele tivesse colocado isso numa poupança, teria rendido. E aí, é permitido que a empresa, essa empresa investidora, receba juros sobre esse dinheiro que ela investiu, que está lá parado. Porque senão, ela não ia querer colocar capital social na empresa. Não é dividendos, tá? Aqui é uma remuneração pelo custo de oportunidade, ou seja, pelo dinheiro que a empresa investiu em outra. Então, ela pagou 80 mil, ok. Mas sobre essa remuneração vai incidir PIS e COFINS. Pronto, somei tudo isso. PIS 1,65, COFINS 7,6. É o que vai pagar? Não, é o débito. Depois a gente tem que ver o que comprou. Além disso, tem tributação de 0,65% e 4%. Isso é, entre aspas, recente. Assim, tem menos de 10 anos que isso é tributado, porque tinha isenção. Foi no segundo mandato do governo da Dilma que houve esse restabelecimento para dar uma melhorada no orçamento público. Receitas financeiras, juros de aplicação financeira. Então, se uma empresa tem rendimento, ela vai pagar lá imposto de renda CSLL e também vai pagar 4,65% de PIS e COFINS sobre esses juros. Então, ela não paga só IR-CSLL, ela também paga PIS e COFINS. Se uma empresa consegue travar o preço numa operação de rede, o que é isso? Ela fala, o meu preço do produto em julho vai ser 4,80. Aí um comprador fala, ok, aceito comprar por esse preço. Ela travou o preço. Se o dólar cair, ela vai acabar tendo uma receita financeira, porque ela vai vender mais caro do que o preço que realmente ela venderia. Por essa variação cambial que ela travou, falou, o preço é esse, independente da mudança do dólar. Então, esse aumento, essa redução do preço que me gerou uma receita financeira também vai ser oferecida a tributação, 4,65. Então, a somatória dos dois, PIS 0,65, COFINS 4. Agora, tem operações que não pagam PIS e COFINS. Para a Zona Franca de Manaus não vai pagar. Aí eu coloquei que também na Zona Franca, às vezes, faz assim, venda tributada a alíquota zero. É a mesma coisa. Porque para a Zona Franca, a tributação é a alíquota zero. Também não vai tributar. Vendas monofásicas, aquela que só o fabricante paga e ninguém da cadeia vai pagar, geralmente para autopeças e alimentação, também não vai pagar. Venda com tributação concentrada, coloquei esse nome, mas é a mesma coisa que monofásica, só para saber que está falando a mesma coisa. E venda de imobilizado não incide PIS e COFINS. E aí coloquei uma observação, se o exercício falar assim, empresa vendeu 200 mil e também vendeu Zona Franca, então esses 15 mil não está nos 200. Agora, se o exercício falar, que no exame especial vai falar, vendeu e dentro desse preço está incluso 15 mil, só para verificar se o aluno está entendendo a lógica e não só fazendo aqui o cálculo sem entender a lógica. Então, está incluso. Então, você vai colocar na primeira linha, deduzindo os 15 mil, porque eu estou falando que dentro dos 200 há 15.
Mas isso no exame especial. No exercício normal, ele vai estar à parte mesmo. Só se falar que esses 15 está incluso nos 200 mil, que você vai deduzir ele na primeira linha. Somei os dois, achei o débito. Dúvidas sobre como chegou no débito? Perguntas, fiquem à vontade. Ok. Então, nas compras, então. As compras, nem toda compra me gera crédito. Quais as compras que podem gerar crédito? Tá vendo? Que loucura é essa? Para IPI é insumo, matéria-prima, do ICMS é outra coisa, e para PIS e COFINS. Por isso que o sistema realmente é complexo e é importante vocês, do curso de administração pública, fazer. Vocês falam assim, gente, se isso aqui é a noção geral, uma disciplina eletiva de introdução mesmo, né, de conhecimento básico, é mentiroso, absurdo, falar assim, a gente vai fazer uma reforma tributária, isso vai durar 6 meses. Até, nossa expectativa é, em 1 ano, a gente já chegar numa proposta final. Mentira, não tem como. Né? Se você falar, vamos fazer uma reforma tributária, já chegamos com a proposta mais consolidada, daqui a 3 anos ela já vai entrar em vigor. Aí dá para você acreditar nesse candidato. Para aquele candidato que fala, teremos reforma tributária no primeiro ano. Mentira. O máximo que vai ter é uma alteração pontual na lei, tipo atualizar a tabela de imposto de renda da pessoa física. Isso não é reforma tributária. Isso é uma mudança na lei e a lei muda todo dia. Mas reforma mesmo, no mínimo 3 anos, você conseguir mexer nesse sistema que é, né? Se for de autopeças tem essa coisa, se for alimentação tem outra. Mas vamos lá. Então, bens para revenda com futura saída tributária. Então, está vendendo um bem, comprou um bem para revender e lá na frente vai pagar imposto de novo. R$80 mil. ICMS sobre esse bem. Então, 80 mil menos 18, porque eu não posso ter imposto em cima de imposto. Bens para revenda com futura saída sem incidência de PIS e COFINS. Então, por exemplo, eu comprei produto alimentício monofásico, então só o fabricante que vai pagar. Então, como na venda eu não pago, na compra não faz sentido eu ter o crédito. Então, coloquei na segunda coluna, sem direito ao crédito. Insumos. O que é insumo? Matéria-prima é um exemplo de insumo. Né? Não vai ser insumo um uniforme ou qualquer item que seja para o trabalhador. Então, EPI é insumo para a produção? Não, porque não vai no produto. Ele é para o trabalhador da produção. Uniforme. E gera crédito? Não. Então, ele não vai aparecer aqui e apareceria na coluna sem direito ao crédito, se for uniforme. CMS destacado na nota fiscal, mesma lógica, não vou pagar imposto em cima de imposto. Se o exercício falar que é isento, eu vou considerar isento, não vou tirar ICMS sobre esse valor. Serviços utilizados como insumo. Então, eu contratei alguém para manobrar a empilhadeira da empresa, que o funcionário saiu de férias. Então, esse serviço de motorista mesmo, de empilhadeira, para produção, eu vou poder descontar. Então, serviços, mas não qualquer serviço. Contratei uma palestra motivacional, não vai deduzir nada, porque esse serviço não faz parte da minha atividade produtiva. Energia elétrica, vou fazer a dedução de 22 mil, independente se ela é ou não utilizada na produção, porque a lei não faz distinção. Então, a conta da CEMIG, nela vai estar escrito PIS e COFINS. Então, a CEMIG paga e você tem o direito ao crédito. Menos o ICMS destacado na nota fiscal da CEMIG, se falar isento, coloca isento. Locação de prédio, então o aluguel da empresa, se ele for pago para uma pessoa jurídica, você vai poder descontar PIS e COFINS. Então, para quem trabalha em compras ou negociações, se a empresa é lucro real e você tem a escolha de pagar 12 mil para pessoa jurídica e 11.500 para pessoa física, vale a pena você pagar 12 mil. Porque você vai ter o crédito PIS e COFINS e o valor líquido vai ficar menor do que o valor pago para a pessoa física. Porque eu só tenho crédito na locação de prédios se esse pagamento for para uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica paga PIS e COFINS. Nós, pessoas físicas, não pagamos PIS e COFINS quando a gente aluga um bem. Tá?
Locação de máquina e equipamento pago por uma pessoa jurídica. Aluguei uma empilhadeira, aluguei uma máquina, seja o que for. Seja para produção, também tem o direito ao crédito. Lease, que é uma operação de arrendamento mercantil. Você paga todo mês e no final você tem o direito de comprar o bem pelo valor residual. O valor da prestação também é descontado. O desgaste, né, a depreciação, que é o desgaste natural pelo tempo, pelo uso das máquinas da produção e do imóvel que está estabelecido a atividade produtiva da empresa. Também vai poder ser descontado. Se eu alugo um imóvel e faço melhorias nele, as benfeitorias, as obras que eu faço nesse imóvel, eles vão poder ser descontados mesmo o imóvel não sendo meu, desde que eu não tenha o direito de descontar isso no aluguel, né? Senão não faria sentido. Se o cliente me devolveu mercadoria, eu não vou lançar a devolução como um estorno aqui no débito. A devolução, por isso que eu coloquei de amarelo. A devolução, ela não diminui a venda. A devolução, ela aparece nos créditos. Então, tenho aí a devolução e retiro o ICMS com aquela mesma observação. Se o exercício falar que é isento, coloque 0. Frete sobre vendas pagos à pessoa jurídica. Aqui está com isenção de ICMS. Ou também se fosse frete de compra de matéria-prima e o exercício falar que está com isenção de ICMS. Vou lançar aqui. Locação de máquinas e equipamentos pagos para pessoa física. Pessoa física não paga PIS/COFINS, então não tem como eu acreditar um aluguel que eu pague para uma pessoa física. Locação de imóveis pagos à pessoa física. Também não tenho crédito. O imobilizado que eu vender não vai me gerar, o custo dele não vai me gerar nenhuma vantagem. Então, eu somo as duas primeiras colunas, somo só a primeira coluna, que tem direito ao crédito, ignoro a segunda e aplico 1,65 e 7,6. Então, 165, 760 vezes 1,65. 165, 760 vezes 7,6. E que tem aluno que faz errado. Depois pega 2,735 e multiplica por 7,6. Não. É em cima da base que eu vou aplicar as duas alíquotas, que são 2 tributos separados. Esse é o crédito. Então, nem tudo que eu compro me gera crédito de PIS e COFINS. E aí eu tenho que saber disso para na hora que eu estou negociando um aluguel com uma pessoa física, com pessoa jurídica, para ver se líquido do crédito, qual que vale a pena, tá? E aí, fechando o cálculo, ó, o meu débito de PIS foi 5.498. O meu crédito foi 2.735. É a diferença, ó. 5.498 menos 2.735. A mesma lógica de RCSLL, se um cliente, na hora de me pagar, já reteve, igual o imposto de renda e INSS que vem na nossa folha de pagamento, é retido na fonte pagadora. Em vez de falar, você vai receber o salário bruto e você tem que pagar seu INSS. Não. Transfere essa responsabilidade por retenção na fonte para a fonte pagadora. A mesma coisa com PIS e COFINS. Se você presta serviço, por exemplo, tem retenção na fonte, como um dedo duro mesmo, falando, ó, ele teve tanto de faturamento. Nesse exemplo aqui está 0, então não tirei nada. E se o exercício falasse que teria retenção na fonte, é só falar o valor da retenção aqui, que ela vai ser subtraída porque o cliente já fez o pagamento antecipado. E esse é o valor a pagar, 13.2763. E aí encerra a disciplina, tá? Como vocês podem ver, é uma noção geral, e uma noção geral assim profunda, embora seja a noção não é que estamos vendo qualquer coisa sobre, não. Estamos vendo profundamente. Se você trabalha na empresa privada, para você ter uma noção, se você trabalha em empresa pública, seja na Secretaria da Fazenda, auditor fiscal, seja o que for, para você ter uma noção mesmo e não sair do curso sem essa noção do que é débito, o que é crédito, que existe retenção na fonte, que nem tudo gera crédito. E as duas aulas, elas são suficientes para vocês fazerem os exercícios. Mas se você quer aprender além, ou seja, não só fazer o exercício, a apostila é muito boa, vale a pena, com o tempo, mesmo que depois do seu curso você conclui, você volte e leia, porque realmente lá vai além, explicar, olha, o PIS, a origem dele, por que começou a tributação, tá? Alguma questão, pergunta?
Não? Não mesmo? Fiquem à vontade. Ô, professor, Galvão, boa noite, gente. É o seguinte, a Oi, gente né? quem já trabalhou com um pouco de nota fiscal, já viu nota fiscal, já viu essas coisas, ECM, esses impostos não são muito bicho de sete cabeças, não. Mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho colegas aí, eu tenho certeza que eu tenho colegas que nunca viram isso na vida. E imagino que eles estejam assim, passando aperto para tentar entender por que pode tributar aqui, como é que repassa para lá. Eu tenho colegas aí, eu sei, estão passando aperto. Isso. Aí, o que vale? A aula está gravada até para ver depois, mas como aqui é uma noção que vai direto ao ponto, depois eu fiz videoaulas mais detalhadas também, assim, mais de 30 horas. Eu quero fazer o exercício ICMS. Então, dá para ir lá, dá para ver com tranquilidade. Aí detalha mais o que é ICMS, qual que é a origem dele e tal. Para ver com calma mesmo, até para aprofundar mesmo e chegar numa organização, se for privada ou pública, falar, não, já tem uma noção melhor sobre o ICMS mesmo. Então, vale sim a pena ver as aulas em vídeo, porque lá vai detalhar ainda mais, ler a apostila também, porque a aula é preparada em cima da apostila. Então, quando você lê, ela também vai detalhando, vai trazendo mesmo esse passo a passo que eu trouxe aqui em 2 aulas, mas lá detalha bem mais. Assim. Exemplos também ajudam, né? Ajudam demais. Agora, sim, para a aula que eu recomendaria mesmo, porque também é muito material para uma disciplina de 30 horas, assim, mas para fazer o exercício, eu recomendaria voltar mesmo na aula e ir fazendo o exercício em cima dessas 2 aulas. Acho que vai ser mais suficiente, mais efetivo. Porque aí você volta e fala, peraí, isso aqui tira, isso aqui não tira, isso aqui multiplica com isso. Aí volta na gravação, acho que vai ser mais simples e mais efetivo para você conseguir aprender, tá? Boa noite. É só aproveitando o gancho que já estamos falando sobre PIS. No caso, quando a pessoa é contratada por uma empresa, ela tem aquele cadastro do PIS, depois de 5 anos passa a receber. Isso ela trabalha em empresa privada. Mas caso ela, depois de 5 anos, passe a trabalhar só em empresa pública a partir desse momento, o PIS ele se transforma em PASEP automaticamente, depois de um determinado tempo, ou continua sendo PIS? Olha, eu não vou saber te falar, eu não vou saber te falar dessas mudanças fazer. Posso tentar Mas, responder? oi, pode falar. Se alguém souber, me pode Bom, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, então eu tive PIS até no dia que eu entrei para a Caixa e virou PASEP. Ok. A administração. Eu também trabalho no Estado e eu recebia PIS e hoje é PASEP. Exato, é administrado pelo Banco do Brasil. É. É isso mesmo. Porque meu pagamento, eu trabalho na prefeitura agora, né, da cidade. Então, automaticamente, apareceu no Banco do Brasil que eu seria pago pelo Banco do Brasil. Então, eu deduzi que seria isso. O meu deve ter virado PASEP também. É isso. Isso aconteceu comigo também. Aí eu fui procurar saber o ano passado e me disseram que após 5 anos era PIS, mas após 5 anos de vínculo com um órgão público passa a ser PASEP. Mesmo assim, não, mas não é desculpa, professor, mas não é após 5 anos. A partir do momento que você começa a trabalhar no órgão público, automaticamente vira PASEP. Tá? Não número necessariamente. É o mesmo número do PIS, né? Sim. É um cadastro geral, mas a forma, a agência pagadora que vai mudar. Né? Sim, só que aconteceu o seguinte, eu sempre recebia pela Caixa. Aí no ano de 2020, na verdade, foi ano passado, foi 2020, eu vi que não caiu na Caixa. Aí eu aproveitei, fui na agência da Caixa e não tinha caído. Depois eles falaram, procura no Banco do Brasil. Aí o cara foi até na Caixa de Santa Luzia e me explicou. Eu não sei se é porque eu não tenho vínculo, é só um vínculo empregatício, mas não é efetivo. E ele falou que depois de 5 anos transformou em PASEP. É o mesmo número, mas eu recebia, eu tenho até o cartão cidadão ainda, eu recebia como PIS na Caixa, depois de 5 anos passou a ser PASEP no Banco do Brasil. Sim, mas é porque o ano de 2020 não foi pago. Algumas pessoas não receberam o ano de 2020
2019 e 2020. Peraí. Ah, não, o meu tá certinho. O meu tá pendente do... Vou receber esse ano. Todo mundo vai receber esse ano. 2020 vai receber este ano. Isso. Perfeito. Mas pode ter certeza, vai olhar o número, aquela tabela está correta, porque hoje mesmo eu recebi uma informação de uma pessoa que estava para receber e caiu na conta do Banco do Brasil. Pode ficar Sim, tranquilo. não, eu não estou questionando isso. Meu, inclusive, está correto, caiu certinho. Ah, então tá bom. Beleza. Mas é porque alguém perguntou isso. Eu peguei do que falhou a internet, mas eu escutei que alguém perguntou se automático me virava PASEP, eu pelo menos aí eu citei o meu caso, que o meu virou PASEP depois de 5 anos. Pois é, mas o meu não foi depois de 5, não. O meu foi automático. Né? Meu colega de Santa Luzia está enganado. Ok. Então os colegas ajudaram aí, falando se muda de um para o outro, e de fato, o que eu já sei, né, em relação a PASEP e PIS, o PASEP sempre vai ser administrado pelo Banco do Brasil mesmo, desde 1970, e o PIS é sempre administrado pela Caixa Econômica Federal. Ok. Gente, alguma outra questão? Perguntas? Fiquem à vontade. Professor, eu não tenho como fazer pergunta, porque eu preciso rever a aula, igual eu falei da aula anterior, porque é muita informação para ser passada em tão curto tempo, então vai ter que ser analisado, e eu costumo fazer igual o senhor, você sugeriu, que é fazer o exercício assistindo a aula, porque para entender melhor, né? Tipo, praticando, porque entendo alguma parte, né, sobre alguns impostos, mas o cálculo, dedução, essas coisas aí, como se diz o Galvão, confundem um pouco a gente. Então, o certo é rever mesmo, porque é muita informação. Isso. Então, eu não tenho nem como fazer uma pergunta, porque quando você entende melhor, fica mais fácil você elaborar uma pergunta, não é? No meu caso, não está sendo, tá? Eu vou ter que rever mesmo. Ótimo, é isso mesmo, é a recomendação mesmo. Quando vocês aplicam na prática e vai fazendo o exercício, e eu tive esse cuidado de colocar a aula bem conectada no exercício para ajudar de verdade, assim, para não ficar aquela aula só pro forma, falar, tem que dar aula, vai lá e dá uma aula qualquer. Não. De fato, com a aula você consegue ir fazendo o exercício e acompanhando, e coloquei até na mesma sequência. Vocês conseguirem, né, dividir na unidade 1, 2, 3 e assimilar, porque tributo não é fácil mesmo, não. Muito obrigado, né, por Então, essa atenção aí, porque realmente é complicado. Ótimo. Então tá, gente. Então, boa noite para todos vocês. Qualquer dúvida também, pode, né, mandar mensagem para o tutor. Se ele não souber responder, ele vai me mandar também. E a gente vai fazer né, conseguir compreender esse universo que é tão complexo, mas a gente vai sair dele com a noção geral. E muito bem feita mesmo. Não manda o exercício também, acho que é isso. Vou mandar. Não, tem dúvida, pergunta também, para a gente sair aqui da disciplina para aprendizado. Ok? Ok. Então, boa noite para todos e Obrigada. bons estudos. Qualquer dúvida é só perguntar também, manda para o tutor e ele reúne todas as perguntas, me manda também e eu respondo. Tá? Até mais, gente. Bons estudos para vocês. Obrigado. Obrigado.